Olá, seja bem-vindo a essa edição. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo. Uma nova variedade de arroz pode ajudar a reduzir as emissões de metano, um dos principais gases do efeito estufa. O grão foi desenvolvido a partir do cruzamento de espécies e promete ser uma alternativa mais sustentável. Uma nova espécie de arroz que emite menos metano e não é transgênica foi desenvolvida a partir do cruzamento entre uma variedade de baixo potencial emissor de gases e outra altamente produtiva. A descoberta foi descrita em um artigo publicado na revista científica Molecular Plant. A pesquisa estudou os compostos orgânicos liberados pelas raízes das plantas e identificou que a nova espécie libera menos metano e menos fumurato, que nada mais é que um sal, além de aumentar a liberação de álcool. Essas mudanças contribuem para a redução da emissão de gases do efeito estufa, uma vez que o arroz é responsável por pouco mais de 1/10 da emissão de metano causada por atividades humanas. Assim como o gás carbônico, o metano é um gás do efeito estufa, gerado pela digestão de animais, decomposição da matéria orgânica e até mesmo pelo metabolismo de certas bactérias. O grão de arroz em si não é responsável direto pela produção do gás, mas sim a decomposição da matéria orgânica em um ambiente anaeróbico, que é a parte alagada da plantação, onde há ausência do oxigênio. A nova pesquisa buscou entender quais compostos orgânicos são liberados pelas raízes das plantas e, através dessa comparação, os cientistas constataram que a nova espécie libera menos metano, reduzindo assim a poluição ambiental. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, a FAO, mais da metade da população mundial depende do arroz para cerca de 80% de suas necessidades alimentares. Segundo a USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a produção global de arroz entre 2023 e 2024 ultrapassou 522 milhões de toneladas. China e Índia são os principais produtores do grão, sendo responsáveis por 28% e 26% da produção mundial, respectivamente. Já o Brasil ocupa a 12ª colocação no ranking global, sendo responsável por 1,4% do cultivo. Dentro do país, o Rio Grande do Sul lidera a produção do cereal. Com essa nova espécie de arroz, a expectativa é que a agricultura possa reduzir os impactos ambientais da produção, contribuindo para a redução dos gases que intensificam o efeito estufa e o aquecimento global. O Brasil começou 2025 com um recorde de turistas internacionais no melhor mês de janeiro desde 1970. Segundo o Ministério do Turismo, o aumento é de mais de 50% em relação ao mesmo período de 2024. O ano começou muito bom para o turismo brasileiro. O país se mostrou atrativo para estrangeiros e bateu um novo recorde de visitas. Em janeiro deste ano, quase 1,5 milhão de turistas internacionais desembarcaram em solo brasileiro. É o melhor primeiro mês do ano desde 1970, início da série histórica. Os dados levantados pelo Ministério do Turismo, Embratur e Polícia Federal representam um aumento de 55% em relação ao mesmo período de 2024, quando tivemos um registro de 956 mil visitantes vindos de outros países. O volume registrado em janeiro deste ano também superou o recorde anterior, que pertencia ao primeiro mês de 2017, quando o Brasil recebeu 1.100.000 turistas internacionais. O crescimento representa um avanço de 34%, consolidando esse janeiro como o mais movimentado para o turismo internacional no Brasil. Em números absolutos, depois do Rio Grande do Sul, o Rio de Janeiro e São Paulo foram os estados que receberam mais turistas internacionais. O ministro do Turismo, Celso Sabino, enfatizou que é um excelente ponto de largada para que o Brasil supere os números excepcionais de 2024. Ele afirmou que nenhum país no mundo teve um crescimento nessa dimensão na chegada de turistas. A Argentina se destacou como o principal país emissor de turistas para o Brasil. O número de visitantes do país vizinho praticamente dobrou em relação a janeiro de 2024, com mais de 870 mil turistas. A presença dos chilenos também teve um aumento expressivo. Em janeiro, mais de 100 mil turistas do Chile estiveram no Brasil, um crescimento de 34%. Um colombiano foi preso no aeroporto de Cartagena por levar escondido na peruca mais de 400 doses de cocaína, avaliadas em mais de 10 mil euros.
O homem de 40 anos planejava viajar para Amsterdã, na Holanda. Apreensões de drogas em aeroportos acontecem diariamente em todo o mundo. Mas no terminal de Cartagena, na Colômbia, a polícia foi surpreendida pela engenhosidade do traficante. Abordado por agentes, o homem que pretendia viajar para Amsterdã, na Holanda, tinha mais de 400 doses de cocaína em sua peruca. A Polícia Nacional no aeroporto e seus controles através da Direção de Antinarcóticos. A Polícia Nacional no aeroporto, por meio de sua divisão antinarcóticos e controles de segurança, identificou um indivíduo tentando embarcar em um voo de Cartagena para Amsterdã por meio do perfil do passageiro. Um de nossos especialistas traçou o perfil do indivíduo e o submeteu ao procedimento necessário. Por meio de um scanner e uma busca pessoal, descobriu-se que ele usava uma peruca, contendo mais de 220 gramas de cocaína, que pretendia contrabandear para o país. Esta operação é um golpe para os lucros criminosos, já que as drogas apreendidas têm um valor estimado em mais de 10 mil euros em território europeu. Mais de 10 mil euros em território europeu. De acordo com as autoridades, operações desse tipo são conduzidas em sua maioria pelo clã do Golfo, que busca financiar suas atividades ilícitas exportando narcóticos para várias partes do mundo. Detido, o homem foi entregue ao gabinete do Procurador-Geral da Colômbia. Os botos cor-de-rosa, símbolo dos rios da Amazônia, estão ajudando no desenvolvimento de crianças e jovens com necessidades especiais. A iniciativa pioneira oferece uma terapia alternativa na qual os pacientes têm um contato especial com a natureza e nadam com os animais. Um projeto em Iranduba, no estado do Amazonas, oferece um tratamento complementar a jovens com autismo, paralisia cerebral, síndrome de Down e outras necessidades especiais. Através do contato com a natureza e principalmente com os botos, as crianças e adolescentes desenvolvem habilidades emocionais e cognitivas. Eles têm ganhos sociais porque não é só a bototerapia com o boto dentro da água, é todo o percurso que nós chegamos até lá, é o contato social que elas têm com outras pessoas que não são da realidade dela, não são do convívio dela diário, que é o dentro do acolhimento. O propriamente dito, dentro da água, com o boto, a gente está estimulando todo o corpo dela, a parte cognitiva, a parte emocional. As sessões de terapia alternativa com botos, os maiores golfinhos de água doce, acontecem há quase 2 décadas e ajudam pessoas com deficiência. Aí, vai, Luiz. Tá brigando. Aí. A gente tem uma simplicidade, a humildade de só querer complementar qualquer tratamento que a criança venha fazendo. A gente não substitui nada, a gente traz a criança para ter esse aporte de alegria, esse aporte de integração com a natureza, de fazer o alongamento, de fazer o yoga, de fazer a interação com o boto de forma calma, pacífica. Eles têm contato com botos, animais que são um símbolo dos rios da Amazônia. As sessões gratuitas, financiadas com apoio de patrocinadores, são realizadas desde 2006 e desde então cerca de 400 famílias já foram beneficiadas. A terapia assistida por animais, ela existe há muitos anos. E a terapia assistida por golfinhos, livres na natureza, acontece pela primeira vez no mundo aqui no Brasil, no Rio Negro, com a bototerapia. A bototerapia é realizada com autorização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Os animais não recebem alimentos, mas se aproximam por curiosidade e parecem se divertir com o contato com os humanos. Essa edição fica por aqui. Se você quiser rever alguma das nossas reportagens, é só acessar o nosso canal no YouTube, Jornalismo Hit TV. Muito obrigada pela sua companhia e um bom fim de semana para você. Tchau!